Vamos de informação agora, porque a polêmica que está tomando conta aí do noticiário das redes sociais também foi o gol do Memphis, né? Assistindo ali ao jogo, ninguém viu nada de diferente ou nada de errado, mas aí depois surgiu uma imagem que mostra que a bola poderia ter batido ali no braço do Memphis. É uma imagem ali que está todo mundo analisando, está em foco nesse momento. Se a gente puder colocar a imagem do VAR, daqui a pouco a gente vai ouvir o áudio do VAR, mas se a gente puder colocar aí no ar a imagem, a gente analisa por aqui sobre esse ângulo. E PVC, CBF já está ciente dessa imagem que está circulando e que, inclusive, o próprio técnico do Cruzeiro, o Leonardo Jardim, compartilhou essa imagem também. Qual que é o entendimento da CBF nesse momento? Na hora tudo certo, mandou seguir o lance, o gol foi validado. E aí depois que surgiu essa imagem que deixa em dúvida se o gol foi irregular ou não. Essa imagem dá noção de que o gol foi irregular, mas eu acho importante dizer... Bom, informação. A CBF investiga se isso é uma imagem a partir de inteligência artificial. A CBF tem noção de que existe essa imagem. A CBF já divulgou que não existe essa imagem em nenhuma câmera do VAR. Então, essa imagem que a gente está vendo aqui, ela não foi verificada pelo VAR. Essa imagem também não apareceu na transmissão da Rede Globo, do Sport TV e do Prime Video. Então, ela é uma imagem que surgiu de um lugar que a gente precisa identificar de onde foi. E a CBF investiga se isso pode ter sido feito a partir de inteligência artificial. Por que a CBF pensa isso? Porque olhando a câmera do gol aberta, ela entende que só tem 2 produtores de colete laranja atrás da rede, que não tem uma câmera na mão e que, portanto, essa imagem poderia ter sido feita de algum lugar ou outro do estádio e ter sido forjada a partir de inteligência artificial. Isso aqui é uma investigação, isso aqui não é uma certeza. Bom, vou fazer um parágrafo aqui. A gente, quando surgiu o VAR, assim como quando surgiu a arbitragem, ninguém prometeu que nunca mais vai haver erro no futebol. Então, meu ponto de vista, se formos dormir, o árbitro de vídeo, os 2 bandeirinhas, o 4º árbitro, o narrador, o comentarista, eu que estava escrevendo sobre o jogo, a torcida, todo mundo foi dormir dizendo, pô, o Corinthians ganhou 1-0, o gol do Memphis, legal. Quando você acordou de manhã e viu que teve supostamente um erro, cara, eu só vou não errar na próxima vida, não é nessa aqui. Ninguém prometeu que não vai ter erro no futebol. Ninguém prometeu que o VAR vai acabar definitivamente com o erro. Então, cara, a gente precisa ter um pouco de cuidado com isto. Vai haver erro. Pode ter sido um erro? Pode. Pode ter sido um erro. A imagem pode não ser inteligência artificial, pode ser uma imagem real. Mas a CBF investiga se é uma imagem produzida a partir de inteligência artificial. A CBF entende que nenhuma câmera das que foram analisadas permitia ao árbitro e ao árbitro de vídeo dizer que o gol era irregular. Isso inclui das transmissões também? Inclui das transmissões também. Tudo que foi analisado hoje, tirando essa câmera, indica que não houve erro. Mas pode ter havido. E aí é o terceiro ponto que eu me bato, que é assim, ninguém prometeu que ele vai acabar o erro. Ninguém prometeu que vai acabar o erro. A gente precisa conviver com o erro. E a gente vive num mundo tão doido, né, de inteligência artificial, dessas novas tecnologias, que a gente já não sabe mais o que é real, o que não é, já não tem mais certeza de nada, Antes de começar o programa aqui, eu até estava falando com o PVC. Eu estou mandando mensagem agora para ele, mas eu achei aqui o produtor que supostamente é o dono dessas imagens. Chama Cristiano Sevieri. E eu estou tentando entrar em contato com ele. Danilo. Oi? Ele já contou, o Cris Savieri, ele presta serviço para alguns jogadores do Corinthians. Isso. Ele é corintiano. Sim. Então, aliás, e aí ele tem aqui a imagem no perfil dele. do Foots Finest. Ele Olha trabalha aí. para o Foots Finest. Foi o produtor que gravou, o produtor que a gente está vendo ali na imagem. Essa é uma das imagens que foi gravada. Eu acho importante deixar claro que ele não está acusando ninguém de nada. De forma ele está alguma, dizendo o seguinte, de forma alguma. A comissão de arbitragem da CBF investiga para saber de onde saiu a imagem e se a imagem é real ou se ela foi feita a partir de inteligência artificial. Isso é uma investigação, ponto, parágrafo.
Agora, eu acho que a gente tem que conviver com o erro. Não, só para pontuar, né? Primeiro, assim, eu achei o Cristiano, mandei mensagem aqui para ele e eu não estou dizendo que ele fez manipulação da imagem. Pelo contrário, eu queria ter certeza que foi ele que fez a imagem para a gente poder ter certeza. E ouvi-lo, né? Você fez a imagem. Pô, a imagem é sua, pô, legal, só para a gente descartar a imagem, assim mesmo, a hipótese da CBF. Por quê? Tá todo mundo apurando agora, gente. A CBF está tentando descobrir, eu estou tentando ver com ele. Se ele falar para mim, não, a imagem é minha, tá aqui, a imagem bruta, acabou. Não importa o que a CBF acha, a imagem tá ali, tem o dono. Isso posto, acabou. Agora, o ponto que o PVC traz é totalmente legítimo, porque... se o Cristiano fez a imagem e vazou depois, e mesmo que fosse uma imagem claríssima e o Cristiano vai lá, olha, é mesmo. Essa imagem não está no circuito do VAR da CBF. Então, se a CBF não teve uma câmera que pudesse mostrar esse erro, não tem como a gente ficar aqui acusando a CBF de erro, o juiz de erro, o VAR de erro. Foi uma imagem que não estava no circuito. Outro dia, foi no lance da Libertadores, do Plata com o cara do Racing, do Estudiantes, não lembro. Sim. Mas que a Globo tinha uma imagem exclusiva que mostrava que o soco não pegou nos Países Baixos, como estavam falando ali na hora. Só que o VAR não era conclusivo, né? O cara foi expulso mesmo assim. Quando você tem uma imagem de fora do circuito, você não tem o que fazer. A CBF, a Conmebol, a FIFA, não importa quem for, a organização do campeonato, não tem acesso a todas as imagens que estão sendo feitas na hora. E hoje na arquibancada todo mundo tem o celular, todo mundo na beira do gramado, tem um monte de influenciador com permissão para entrar, de marcas, etc. Todo mundo pode fazer uma imagem que eventualmente vai mostrar algo que as imagens da transmissão, mesmo que a transmissão tenha 40 câmeras, não peguem. Então assim... são 2 pontos. Primeiro, eu estou conversando com o cara para ter certeza que não é IA e para descartar a hipótese da CBF, mas mesmo que ele confirme, eu concordo com o que o PVC diz. Não há uma chance, uma hipótese de a gente eliminar os erros. A gente vai diminuir os erros. Eliminar é impossível. Você quer ver uma coisa que eu escrevi ontem de manhã? Quem apitou o jogo do Flamengo ontem? Flamengo e Cruz Azul. Foi uma boa arbitragem e que resolveu o jogo com a tecnologia. Sim. Porque o gol do Arrascaeta foi gol e ele olhou no relógio e estava dizendo que era gol, na hora. Quem apitou o jogo ontem? O Glenn Nyberg, o sueco. O que o Glenn Nyberg apitou recentemente que deixou ele famoso no mundo? Aquela imagem do Gabriel Magalhães. O Gabriel Magalhães está no meio da área. Ele que pegou a bola na mão? Ele toca a bola para o goleiro, toca a bola para ele. O Gabriel Magalhães abaixa, pega a bola com as 2 mãos, põe no chão, cobra a falta. O famoso erro do VAR. O erro mais famoso do VAR que tem. E o Nyberg fica assim. Estupefato. Aí, o que o Thomas Tuchel disse? Que ficou inconformado, técnico do Bayern. Ele falou, a gente ficou inconformado porque ele virou para os nossos jogadores e disse, não, mas isso foi um erro de criança. Mas era pênalti. E ele não marcou. E ele apitou perfeitamente ontem. Cara, a gente não vai se livrar do erro. Não adianta. Nesta vida, a gente não vai se livrar do erro. Sim. Lucas Mussetti chegou com a gente agora. Mussetti, é um tema polêmico, né? Primeiro a gente está investigando, a CBF está investigando se a imagem é real ou não. Chegamos nesse ponto, né? É conclusivo, não é conclusivo? E mesmo se for averiguado isso, né, de que a imagem é real, quando se percebe isso no dia seguinte, isso tem que ter um efeito sobre o jogo? Como analisar todo esse contexto? Boa tarde, meu querido. Antes de tudo, você chegou na hora quente, o bicho já está pegando por aqui. Boa tarde, Lu, PVC, Danilo, o Lázaro. Cara, é muito louco, porque ontem, nas primeiras horas depois do jogo, havia uma discussão se o Memphis tinha tocado de cabeça de propósito antes de empurrar para o fundo das redes. Eu vi vários influenciadores, vários jornalistas, vários torcedores justificando que o Memphis deu uma espécie de drible de cabeça, que era um cabeceio difícil para não bater ali no Fabrício Bruno, ele teria dominado de cabeça antes de finalizar. E não foi um domínio, longe disso. O ângulo de hoje mostra que a bola bate no braço depois do toque de cabeça. Mas é aquilo, é um ângulo, teoricamente, se não tivesse sido forjado, que parece que não é, do Christian. É Christian, né, Lázaro? Acho que não é Cristiano, acho que é Christian Vieri. Um lance gravado pelo Christian. Cristiano Sevieri. É quase Lavieri, é quase meu parente, viu? É por um errinho no cartório. Tá ali do lado. É um lance no dia seguinte, depois de vários ângulos que a gente não identificou. E para mim é fundamental dizer que o Corinthians foi amplamente superior ao Cruzeiro. Então a discussão aqui para mim teria que ser, será que a CBF precisa de mais tecnologia, mais ângulos? Será que não é legal ter um ângulo atrás do gol, como tem do produtor? Para mim é discussão técnica sobre o lance do VAR, não sobre a decisão de campo, a influência disso no resultado
porque é um lance muito específico que a gente está discutindo no dia seguinte, depois que o Corinthians foi amplamente superior ao Cruzeiro. Esse lance não pode justificar, não pode mudar nada do que aconteceu na partida de ontem. E aí a gente tem as outras imagens que não são a dele, né, para a gente avaliar. Ô Lázaro, isso repercutiu de alguma forma dentro do Corinthians ou o Corinthians, né, não tem nada com essa história, né, tá quieto nesse momento diante dessa polêmica? Porque do lado contrário, Leonardo Jardim fez uma postagem, né, entrou na história, lá no fim da manhã, por volta das 11 horas, ele postou, essa aí é a postagem do Leonardo Jardim, inclusive. É a imagem do Christian, né? Que é a imagem do Cristiano, do Cris. Do Corinthians nenhuma repercussão, até porque nem tem muito o que falar, não tem muito o que citar em relação a isso, e só em relação à imagem específica, tá? O Cris, ele não chegou, eu não vou cometer ali a me arriscar a dizer que ele já trabalhou para o Corinthians, embora eu tenha uma impressão que em algum momento ele já prestou alguns serviços para o próprio Corinthians, só que ele presta serviço para diversos jogadores do Corinthians, ele é do ecossistema corintiano, ele é corintiano e já trabalha há um bom tempo, ele é um conhecido dos bastidores, ele é motion, tem a própria empresa, trabalha para outras empresas também, e inclusive ele presta serviços para o Memphis Depay. Esse vídeo, por exemplo, foi um vídeo que foi entregue uma edição entregue para o Memphis Depay, que ele compartilhou nas próprias redes sociais também. Então, eu acho que só esse contexto já tira mais ou menos, já dilui a hipótese da CBF de ser um vídeo de inteligência artificial, porque não faria sentido algum alguém que estava ali prestando serviço para jogadores do Corinthians, entre eles o autor do gol, o Memphis Depay, ter produzido. Agora, o que pode ser, e aí a CBF investiga, a gente não pode também tirar essa hipótese, é de alguém ter pego esse vídeo que o Cris postou nas redes sociais dele, mas pelo que eu tenho batido aqui no vídeo que a gente tem mostrado recorrentemente dos outros vídeos que foram mostrados em outras situações, e o vídeo do próprio Cris, que até está aberto aqui no meu computador aqui na frente, que é o vídeo que o Cris postou, é o vídeo que está sendo repercutido dado pela própria CBF. Fábio, olha só, eu acho que a gente tem que ter, tem três pontos importantes aqui. Primeiro, o Corinthians ganhou o jogo. Sim. Segundo, a CBF se incomodou por perceber que existe uma imagem que ela não identificou de onde veio e resolveu investigar o que é essa imagem. Tá? Ela não está acusando ninguém, a CBF não está acusando ninguém, eu não estou acusando ninguém, tem ninguém acusando ninguém. Existe uma desconfiança de que pode ter sido uma imagem de inteligência artificial porque não se percebeu onde estava a câmera ali atrás, naquele ângulo. Ok, isso pode ser esvaziado completamente. A terceira coisa que eu ia dizer é a seguinte: você lembra do lance do gol, do pênalti, evidente pênalti do Alan no Tapia? Sim. Né? No dia seguinte, começou a circular um monte de imagem que tinha sirene de polícia e tudo mais, com o Alan supostamente dando o carrinho antes do Tapia chegar nele. E aí era um monte de torcedor do Palmeiras dizendo: olha só, por esse ângulo não foi pênalti. E aí um monte de gente, incluindo eu, começou a olhar aquele ângulo e dizer assim: pera um pouquinho, mas a imagem não é essa. Foi pênalti. É claro que foi pênalti. E a gente começou a ficar com a dúvida. Veja o que é uma loucura. A imagem está aqui, a gente pode analisar a imagem, tá? A imagem existe, então o gol foi irregular. Beleza, tá bom, o gol foi irregular. Partimos, mas a gente está chegando num ponto que é assustador de você pegar o lance do Alan, que claramente foi pênalti no Tapia, e no dia seguinte olhar e falar assim: mas será que foi pênalti mesmo? Ou de pegar essa imagem aqui e falar: a CBF está investigando se foi inteligência artificial ou se a imagem existe de verdade. Isso é uma doideira. Mas o que eu acho fundamental é o último ponto que eu coloquei agora há pouco, que eu vou colocar aqui como quarto ponto. Cara, se errou e todo mundo foi dormir dizendo: o Corinthians ganhou, que drible incrível de cabeça do Memphis, se você acordou de manhã e a bola bateu no braço dele, dane-se. Aconteceu o erro. Cara, a gente vai errar. Eu cometi o erro de comunicação aqui, de falar o negócio do Bruno Henrique que eu pago no débito, que é um erro de comunicação, erro. A gente erra. A gente não vai se livrar do erro. Entendeu?
O conteúdo eu nem acho que eu errei. Não, você estava mostrando a sua indignação com uma pena tão branda diante da atitude cometida. No conteúdo eu não acho que eu errei. Eu acho que eu errei na forma. Mas ok. A gente não vai conseguir se livrar do erro. Ninguém prometeu que o VAR vai acabar com o erro no futebol. Então, assim, eu acho lamentável, com o maior respeito que eu tenho pelo Leonardo Jardim, maior respeito. Perdeu. No dia seguinte, falou assim, putz, mas o que aconteceu aqui? Como é que houve esse erro de arbitragem? Como é que o VAR não tinha essa câmera? É isso que a gente tem que pensar. Como é que a gente pode conseguir ter uma outra câmera que diminua a chance de erro? Ou será que foi inteligência artificial? É aqui que está a pergunta. É como é que nós vamos aprimorar... O Leonardo Jardim, eu acho que ele tem que olhar para o time dele, porque o time dele perdeu o jogo, né? Mas do ponto de vista da arbitragem, a gente precisa entender. Essa imagem é real? Pô, parabéns para o cinegrafista, brilhante. Como o futebol vai conseguir chegar neste nível de sofisticação? Não temos esse nível de sofisticação. Você vai dizer o quê? Juiz ladrão! Não, pera um pouquinho. Como é que a gente vai conseguir avançar para diminuir a margem de erro? Porque a margem de erro vai continuar existindo. Ninguém prometeu acabar com o erro.